Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mariana e este ano estarei com vocês na disciplina de Filosofia. Espero que tenhamos um ano maravilhoso de aprendizados, companheirismo, dedicação, não é mesmo? Então, um grande abraço e nós nos veremos ao longo das aulas. Vamos lá falar do nosso primeiro conteúdo, né? A cidadania. Então, a cidadania, de acordo com o dicionário Aurélio, vai ser a qualidade ou estado do cidadão. Mas o que é ser cidadão? É aquele que está no gozo dos direitos civis e políticos do Estado, ou seja, tem os seus direitos respeitados e cobra pelos seus direitos, exerce os seus deveres também. Então, histórico da cidadania. Lá na Grécia Antiga, cidadão era o nome dado ao membro da cidade. Ou seja, se você morava em uma cidade, você era um cidadão. E, como em outras palavras, era aquele que se preocupava com a administração da cidade, Estado grega. Uma cidade-estado também poderia ser chamada de polis, tá bom? Então, o conceito de cidadania e o surgimento do termo política. Cidadania, como vocês podem ver, vai ser aquele, né, que se preocupava com a administração da cidade-estado grega, que no caso era a polis. Então, quem se preocupava com a administração da cidade-estado era um cidadão. Ou seja, eu me preocupo, eu tenho realmente um empenho ali, eu vejo como está sendo administrada a cidade-estado, então eu sou um cidadão. Então, através da cidadania, surgiu a política, que é a intenção de cuidar bem da cidade. Ou seja, né, essa intenção de cuidar bem da cidade também reflete a um cidadão. Cidadania plena e cidadania restrita. Há uma diferença entre elas duas. A cidadania plena vai ser a capacidade legal de responder pelos seus próprios atos diante das autoridades públicas. Então, ou seja, eu sou um cidadão e eu respondo pelos meus atos diante da lei. E a cidadania restrita, apenas os considerados nobres, proprietários de terra, têm acesso ao usufruto do poder político. Ou seja, eu sou riquíssima, eu sou dona de muitas terras, então só eu tenho acesso, né, àquele poder político. E você, que é pobre, que não tem acesso, infelizmente você fica, né, à mercê das leis. Ok? Então, há essa diferença entre cidadania plena, que vai ser essa capacidade de você responder pelos seus próprios atos, e uma cidadania restrita, onde apenas os nobres eles conseguem usufruir do poder político. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi estabelecida na França em 1789, onde ocorreu a intitulada Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa, né? Essa revolução ela tinha um lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Fazia oposição ao antigo regime, onde havia privilégios para a nobreza e o clero. E a burguesia, na época, que era dividida em algumas classes, sofria bastante porque pagava muitos impostos para sustentar a nobreza e o clero. E com a Revolução Francesa, né, criou-se a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, era uma Constituição que abordava que todos são iguais perante a lei. Independente se você for nobre, se você for clero, se você for se você for, no caso, burguesia. Então, todos seriam iguais perante a lei, de acordo com essa declaração. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão serviu de base para a formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós percebemos que lá no início, com a Revolução Francesa, em 1789, onde buscou-se pelos direitos dos menos favorecidos, havia essa luta que resplandece até hoje no cenário mundial. A cidadania, a luta por igualdade, liberdade e fraternidade. A Revolução Francesa, assim como a Revolução Inglesa, ocorrida antes, né, no século XVII, forneceu os alicerces da cidadania das sociedades contemporâneas. Então, por que, Mariana, você está falando em Revolução Francesa? Por quê? Porque foi a partir da Revolução Francesa que a sociedade começou a pensar em cidadania.
em exercer o papel de cidadão, em cobrar o governante, em realmente buscar por melhorias de vida, de igualdade, liberdade e fraternidade para a população. Então, só a partir dessas revoluções que se conseguiu pensar nisso. Então, é por isso que é muito importante falar da Revolução Francesa, tá bom? A cidadania é a ampliação dos direitos. Então, ainda no século XVIII, lá na Inglaterra, houve uma ampliação dessa cidadania, tendo sido constituídos os direitos civis no século XIX, os direitos políticos e, por fim, no século XX, os direitos sociais. Então, gente, os direitos civis estão relacionados à liberdade individual e às relações do trabalho. Direitos políticos têm a ver com trabalhadores que passaram a ter o direito de participar do poder político, que antes não havia. Por exemplo, um trabalhador aqui em Surubim não poderia se candidatar a vereador porque ele não tinha esse direito, né? Só tinha quem era rico e tal. Direitos sociais. Todos os trabalhadores passaram a ter o acesso à distribuição da riqueza produzida no país, mediante a elaboração de políticas sociais universais. Então, gente, a partir desses séculos, né, nós tivemos esses direitos civis, políticos e sociais mais lembrados, mais acionados pela sociedade. Né? Isso se chama cidadania, cobrar por seus direitos, né? Tanto os direitos civis, como os políticos e também os sociais. Precisamos cobrar enquanto cidadão. Mas qual o papel do cidadão dentro de sua polis, dentro da sua cidade? Você já se perguntou? O exercício da cidadania, minha gente, exige de nós ação, né? Por parte de cada cidadão. Não basta apenas reclamar e exigir direitos. Cidadania vai além de direitos e deveres, né? Ser cidadão significa não só ter acesso aos direitos civis, políticos e sociais, como eu falei no slide anterior, mas também devemos ter consciência dos nossos direitos e cobrar pelo exercício desses direitos. Então, ser cidadão vai além da gente saber, eu tenho direitos e deveres. Eu sei disso, eu sou cidadã. Mas eu também tenho que saber cobrar por esses direitos, ok? Então, o que são atitudes de cidadania? O voto é uma atitude cidadã, né? A gente está exercendo o nosso direito, né? Exercendo ali. Você sabe quanto vale seu voto? Sabe qual é a função do político? Não troque seu voto por favores, promessas de emprego ou cestas básicas. Por meio do voto, fruto do exercício da democracia, é possível mudar a direção de um país. Então, o voto é um exercício cidadão, do cidadão, né? Mas o que é a democracia, né? A democracia é um regime de governo que nós vivemos. Temos partidos políticos, representativos, inclusive dos trabalhadores. A palavra democracia deriva do grego demos, que significa povo, e cracia, que é governo. Então, é um governo do povo. É isso que é uma democracia, um governo do povo, onde o povo tem voz e vez, né? Pelo menos na teoria é isso. Então, quais são as atitudes de cidadania, né? Por exemplo, agir de acordo com a lei e comunicar às autoridades sempre que souber de um ato que vá de encontro com a lei. Né? Isso é agir de forma cidadã. Tipos de crime: contra a pessoa, contra a honra, contra o patrimônio, contra a administração pública, contra a dignidade sexual, contra a incolumidade pública, contra o patrimônio histórico, contra a administração da justiça. Então, nós como cidadãos podemos sim denunciar todos esses tipos de crime, exercer a nossa cidadania, né? O nosso papel. Atitudes de cidadania: há uma divulgação de práticas que contribuem para uma vida melhor. Ou seja, nós podemos divulgar os produtos orgânicos. É uma prática cidadã, você fazer o bem. Podemos dar uma carona solidária, dependendo da pessoa, né? Claro, a gente tem que ter esse cuidado na atualidade. Podemos substituir um veículo por uma bicicleta. A gente está tendo uma atitude cidadã pensando no futuro. Então, essas atitudes cidadãs também nos faz cidadãos. Atitudes de cidadania: podemos ter uma consciência socioambiental. Ou seja, você sabe o que é o meio ambiente? Já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Cuide do ambiente em que vive? Então, atenção! Saiba que cuidar do ambiente em que vive também é uma atitude de cidadania.
Acima de tudo, é uma responsabilidade sua. Então, é um dever seu. Ser cidadão também é ter seus deveres. Você cuidar mais do meio ambiente, cuidar do ambiente que vive, não jogar lixo no chão, não jogar lixo no chão da escola, cuidar da nossa escola, do nosso ambiente. Aqui tem um acróstico que depois vocês podem ler com mais carinho, né? O papel de cidadão. E aqui a gente vai ter um exercício muito legal, muito massa, que é uma música, que é o pacato, cidadão. Pacato, cidadão. Vocês vão ler a letra da música e vão responder a atividade proposta número 1, que fala a letra da música do grupo Skank, Pacato Cidadão, faz alusão a um típico cidadão. Como podemos caracterizar esse tipo de cidadão na sociedade atual? Porque o termo pacato. Então, vocês vão responder no caderno, irão mandar uma foto no meu privado, certo? Qualquer dúvida, podem ir no meu privado, podem perguntar, que assim que possível eu vou responder vocês. Um beijo para todos e um grande abraço.